A paz do Senhor Jesus, amém? Caros irmãos e irmãs, professores e alunos inscritos aqui no canal, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, dê o seu like e assim toda semana você receberá novos vídeos que servem de apoio e subsídio para a sua aula na Escola Bíblica Dominical, amém? Na série EBD, aulas em vídeo, dando continuidade a essa série de estudos sobre a obra da salvação, vamos estudar a lição de número 3, que tem por título A Salvação e o Advento do Salvador. Essa lição trata-se justamente sobre o nascimento de Jesus Cristo. Por que o nascimento de Jesus Cristo foi importante? O que marcou a vida humana? O que o nascimento dele nos proporcionou? Só vamos saber essas verdades e compreendê-las à luz da Bíblia. Nós vamos trazer isso aqui nessa explanação deste vídeo, amém? A nossa lição está baseada no Evangelho de João, no capítulo 1, versículos de 1 a 14. O textual diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. Nós já estudamos em trimestres passados sobre a divindade de Cristo, sobre a encarnação do Verbo. Não vamos confundir encarnação do Verbo com reencarnação, que é uma doutrina espírita falsa que não tem embasamento bíblico. A encarnação do Verbo trata-se de Deus que se torna homem ou toma a forma humana. Então dá-se aqui o nome de encarnação do Verbo. E a gente estudou sobre a divindade de Cristo, que ele é um ser pré-existente. Ele não veio existir porque nasceu da Virgem Maria. Jesus, ele é pré-existente, já estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas e feitas por ele. Mas a nossa lição fala aqui que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Como a gente pode compreender isso? Como a gente pode entender? Porque existem aqui muitos mistérios com relação a isso. Isso a gente só pode compreender à luz da Bíblia. O que a gente pode observar é que Deus ele não abandonou a humanidade no pecado. Embora o homem tenha pecado, saído da vontade de Deus, Deus, todavia, proveu a nossa redenção, garantiu o nosso Salvador. E isso aconteceu com o nascimento de Jesus Cristo. Como diz aqui a verdade prática, o nascimento de Jesus Cristo se deu dentro do plano divino para salvar a humanidade. O nascimento de Jesus mudou o mundo de uma forma tremenda. Porque quando Cristo nasceu, ele nos trouxe uma nova era, uma nova oportunidade, uma nova possibilidade do homem se redimir com Deus. Porque o seu sofrimento e morte na cruz foi a fim de nos redimir. A palavra redimir significa reconquistar aquilo que estava perdido, ou que se havia se perdido. E assim foi a humanidade. Havia se perdido da presença de Deus, da sua vontade, da sua glória. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o nascimento de Cristo nos trouxe a salvação. A possibilidade do homem ter uma oportunidade de alcançar a sua redenção com Deus. O Antigo Testamento anuncia o nascimento do Salvador. Deus ele foi aquele que trouxe a primeira profecia messiânica, lá em Gênesis 13:15, acerca da semente da mulher.
que a semente da mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente. Ali foi a primeira promessa redentora a respeito de Cristo. O Antigo Testamento ainda fala dos sacrifícios, do sangue, a forma como o povo de Deus era salvo, os sacrifícios levíticos ali, tudo aquilo apontando para o sacrifício de Cristo, Cristo como servo de Deus, levando o pecado do mundo, o sacrifício dele perfeito. Fala também do seu nascimento, fala da Virgem. Um menino vos nasceu e um filho se nos deu. Tudo isso o Antigo Testamento fala a respeito de Jesus Cristo, com respeito ao seu nascimento. Então o seu nascimento ele foi anunciado também pelos anjos e também foi desfrutado pela humanidade quando os pastores, os sábios vieram ali contemplar Cristo ali envolto em panos naquela manjedoura. Ali mostra claramente a raça humana à procura de Deus. Então, o Antigo Testamento, ele já anunciava o advento de Cristo, no que diz respeito ao seu nascimento e a sua obra, o seu ministério, até a cruz. Isaías ainda fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Né? Então, Jesus Cristo, tudo o que ele passou, tinha já os profetas falado isso no Antigo Testamento. Um tema muito importante aqui sobre esse assunto é sobre a concepção do Salvador. Aqui diz respeito como ele veio a este mundo. Nós lemos no textuário que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, João capítulo 1 e versículo 14. Como a gente pode compreender a encarnação do Verbo? Como a gente pode entender que Deus se torna homem? A Bíblia diz que Deus enviou seu Filho, cumprindo-se a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, tudo estava escrito acerca dele já no Antigo Testamento. E para ele cumprir tudo isso, ele teria que nascer de mulher. Por que ele tinha que nascer de mulher? Porque ele seria o representante da humanidade. A humanidade caída, a humanidade pecadora. Cristo, ele era o único que podia resgatar, salvar a humanidade. Então, para ele entrar, salvar a humanidade na nossa vida, ele teria que entrar por esta porta, que é através do nascimento de mulher. Então, por isso que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, por isso que ele teve que nascer de mulher. A gente vê um grande paradoxo aqui, porque quando a gente vai analisar o texto bíblico, Maria ela ainda não havia conhecido o seu esposo José, mas ela foi anunciada pelos anjos que o filho que nela estava gerado era do Espírito Santo, não teve participação humana, simplesmente o Espírito Santo concebeu no ventre dela o Salvador, porque era a forma que o Verbo de Deus se encarnaria para nascer de mulher e assim cumprir o plano de redenção divino, que é salvar a humanidade. Então, Cristo teve que nascer de mulher. Lembrando que Cristo não veio a existir através do nascimento ali de Maria, não. Ele nasceu de Maria como o Verbo de Deus encarnado, mas ele é pré-existente, já estava no princípio com Deus,
antes de todas as coisas, e todas as coisas foram criadas por ele. Então, Cristo ele nasceu de mulher sob a lei para cumprir, assim, as profecias, e porque a missão dele era cumprir o plano divino de redenção para salvar a humanidade. Então, ele tinha que nascer. O paradoxo que a gente pode observar aqui é porque ele não veio existir através desse nascimento. Ele é um ser pré-existente. Então, se ele é um ser pré-existente, ele não pode se originar ali. A sua humanidade, sim. A forma humana que ele nasceu, ali. Mas ele é um ser pré-existente, ele é divino, já estava no princípio com Deus e criou todas as coisas. E tudo isso a gente só compreende porque era o plano divino para salvar a humanidade. O nascimento dele, a concepção, isso sim, foi sobrenatural. Porque foi uma obra do Espírito Santo. Não foi uma relação entre homem e mulher para que gerasse ali aquela criança. Foi uma obra do Espírito Santo. Então, a sua concepção foi sobrenatural. Aí a gente compreende que o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Porém, Maria, aquela virgem que concebeu Jesus, teve o seu parto normal. Ela teve as suas contrações normal, como qualquer mulher tem quando vai ter, dar à luz uma criança. E depois dali foi que ela foi conhecer o seu marido depois. Mas isso nada contribuiu para que ela ficasse com seus órgãos de forma sobrenatural, não. Ou sempre virgem, como alguém queira dizer aí, ou ensinar. O nascimento foi normal, porque ele tinha que nascer de mulher. O que foi sobrenatural na concepção do Salvador foi justamente o fato dele ser gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher que ainda era virgem e não tinha conhecido o seu marido. Então, esse aí é uma das questões importantes que a gente precisa compreender, que Cristo passou por tudo isso para cumprir o plano divino para salvar a humanidade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. No que diz respeito à encarnação do Verbo, o apóstolo Paulo ele afirma que Jesus realizou a reconciliação no corpo da sua carne, isto é, quando se fez carne e habitou entre os homens, assumiu a humanidade juntamente com as fragilidades próprias dela. Jesus ele participou de tudo, porque ele estava se tornando o representante da humanidade. Jesus ele era um homem perfeito. A forma como ele andou, fazendo a vontade de Deus, amando o próximo, a forma como ele ensinou, a sua vida foi um exemplo, ele é o ideal. Jesus Cristo é o modelo ideal que nós devemos seguir para agradar a Deus e fazer a sua vontade. Jesus Cristo ele participou de tudo, exceto da fraqueza moral e espiritual, porque isso compete à humanidade caída no pecado. Mas, contudo, ele participou. A Bíblia diz que ele chorou, ele teve fome, ele teve sede, ele teve dor, ele sofreu todo tipo de pressões emocionais, física, alegria. Ele participou de tudo. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Por quê? Ele não participou da nossa fraqueza moral e nem espiritual. Tudo ele passou, menos isso, porque isso compete à humanidade caída, que está moral e espiritualmente caída. Mas no demais, Jesus Cristo ele participou de tudo. Ele nunca falou algo que fosse pecaminoso.
Porque, como João tinha dito, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele tem que participar de tudo. Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, ele, sendo o Verbo de Deus, Deus que se tornou homem, não que ele deixou de ser Deus para se tornar homem. Ele abandonou, sim, a sua glória a fim de nos salvar, a fim de nos resgatar de novo para Deus, de nos redimir, uma vez que estávamos perdidos. Aí nós vemos o que está escrito em Filipenses, né, sobre a humilhação do servo, do capítulo 2, versículos 5 ao 8, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então Cristo ele passou por tudo isso. Se tornar homem, para ele, na condição dele, divino, já era humilhação. E ele se tornou homem e foi obediente até a cruz. Sabe por que ele foi obediente até a cruz? Porque ele, sendo homem perfeito, sem pecado, sem mácula, que até a Bíblia diz que nenhum dos seus ossos seriam quebrados, ele tinha que passar pela cruz, porque no Antigo Testamento, o sangue dos animais, na Páscoa, todo o sacrifício apontava para um sacrifício perfeito lá na frente, que é justamente no advento do Salvador, Jesus Cristo. E isso se concretizou na cruz, quando ele morreu ali por toda a humanidade. Jesus ali não estava morrendo porque ele cometeu um crime. Ele não padeceu ali na cruz porque ele era digno de morrer na cruz. Não. A cruz era um instrumento de extermínio, de execução de ímpios, de pessoas que cometiam crime naquela sociedade da época. Então, a pior morte para exterminar, para dar exemplo para os malfeitores, uma delas era a crucificação. E Jesus Cristo, ele foi obediente até a cruz. Qual foi o crime dele? O que ele cometeu para merecer aquilo dali? Nada. Ele era perfeito, ele não tinha pecado, ele ensinou a paz, ele deu exemplo de ser o ideal de Deus, o modelo daqueles que procuram viver uma vida cumprindo sim a vontade de Deus. Jesus ele não fez nada para que merecesse a cruz. Mas a Bíblia diz que ele se fez maldição por nós. Ou seja, a morte de Jesus na cruz foi em caráter de substituição. Assim como no Antigo Testamento, o animal que era sacrificado, ele era sacrificado no lugar do pecador. Então o animal inocente pagava no sacrifício para que o pecador fosse poupado no Antigo Testamento. Jesus fez a mesma coisa, só que de uma vez por todas. No Antigo Testamento era algo transitório, sempre tinha que fazer aqueles sacrifícios, mas o sacrifício de Jesus na cruz foi único, de uma vez por todas. O sacrifício dele, a morte dele na cruz, nos trouxe a paz, nos trouxe o perdão, nos trouxe justificação, nos trouxe salvação, reconciliação com Deus. Tudo isso a morte dele nos trouxe. Então, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
Jesus se fez maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele pagou tudo isso a fim de nos redimir, porque ele não tinha pecado. Ele é e foi perfeito no seu ministério como homem. Mas tudo isso ele tinha que cumprir para nos trazer a paz com Deus. E é o que está escrito, né? Lá em Romanos. Vejam só, Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E a morte de Cristo, ela foi um sacrifício aceito, porque a sua morte satisfez a justiça de Deus. O justo pelos injustos. Cristo padeceu na cruz, sendo ele perfeito, mas ele se fez maldição por nós. Por isso que lá na cruz, nos últimos minutos de vida, antes de ele expirar e se entregasse, ele clamou ali por conta do desprezo do Pai. Por que me desamparaste? Porque ele estava levando o pecado da humanidade. Jesus Cristo, ele estava ali tomando a posição de um pecador sem ter pecado. Ele estava no lugar do pecador. Ele estava pagando pelo pecador. Mas ele era justo. Ele não tinha pecado. E a sua morte nos trouxe essa reconciliação com Deus. Nos trouxe uma nova oportunidade para nos aproximarmos de Deus. Então, nós vemos aqui que a encarnação do Verbo, tudo isso faz parte do plano divino para a redenção da humanidade, para nos salvar. E a sua morte ali na cruz foi um sacrifício que satisfez a justiça de Deus, fazendo assim com que todo aquele que crê hoje no testemunho, no sacrifício de Jesus Cristo, se torna um filho de Deus, ele se torna uma pessoa salva, justificada e reconciliada com Deus, seguindo assim o seu evangelho, como diz a palavra do Senhor. Então tudo isso Cristo proporcionou por nós. Então, o nascimento de Jesus proporcionou tudo isso. Quando aquela criança nasceu, realmente a luz brilhou na humanidade. Deus habitou entre nós. Ele se fez presente, andou, passou por tudo que nós passamos, para que no fim padecesse naquela cruz em nosso lugar. Mas eu glorifico a Deus porque Jesus Cristo ele foi bem sucedido em todo o seu ministério. Morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou, como ele havia mesmo predito. Cumpriu todas as coisas, subiu para o céu aos olhos de muitos, chegando assim à presença do trono do Pai, e assim reconquistou tudo que ele havia abrido mão por amor de mim e da humanidade, para nos trazer salvação. E agora ele está sentado à destra do trono de Deus, garantindo assim a nossa vida de comunhão com Deus, porque ele é o nosso mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Ele não deixou de ser Deus por ter se tornado homem, mas ele sendo Deus, não criado, mas gerado, ele adicionou a sua divindade à humanidade. Então, Jesus Cristo, homem perfeito, o seu nascimento nos trouxe esperança, o seu nascimento nos trouxe uma nova oportunidade,
nos trouxe a reconciliação com Deus. Então, que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém?